Você já parou para pensar que talvez estejamos lendo a Bíblia de forma fragmentada demais? De um lado, os 10 mandamentos, duros, objetivos, quase como um código penal divino. Do outro, as bem-aventuranças, leves, poéticas, cheias de promessas para os que sofrem. Mas e se eu te dissesse que esses dois discursos não estão em lados opostos? E se o que parece ser um contraste gritante for, na verdade, um diálogo profundo entre lei e graça? Muita gente vive como se tivesse que escolher entre ser firme como o Sinai ou doce como o Sermão da Montanha. E por isso tropeça em extremos, ou vira legalista ou cai no vale da permissividade disfarçada de liberdade. A verdade é que tem um segredo escondido entre esses dois montes, e ele pode redefinir completamente a forma como você vive sua fé. Um segredo que não está só em obedecer ou em sentir, mas em se transformar. Não é sobre escolher um lado, mas descobrir como os dois se completam em um só propósito. E o mais surpreendente, a resposta para essa tensão não é um argumento teológico complicado. Ela é uma pessoa. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido e a mudar de verdade. Há dois montes que se erguem como pilares de uma mesma história, Sinai e o Monte da Bênção. Um irrompe em trovões e fogo, o outro sussurra esperança aos cansados. Mas o que poucos percebem é que não há contradição entre eles. O primeiro grita santidade, o segundo sussurra graça. Deus nunca teve duas vozes, apenas duas maneiras de mostrar o que sempre esteve em seu coração: amor que confronta e amor que acolhe. Quem olha rápido demais acha que são opostos, mas a sabedoria mora nos detalhes. Um revela o padrão divino, o outro, o caminho para vivê-lo. Como quem oferece uma ponte firme sobre um abismo profundo, Deus nos dá as tábuas da lei e o sermão da montanha como partes inseparáveis de um mesmo chamado. É como se, num filme épico, tivéssemos dois atos com climas completamente diferentes, mas com a mesma missão no enredo: resgatar a humanidade. O Sinai nos apresenta a seriedade de um Deus justo, que não compactua com a bagunça moral. Já no Monte das Bem-aventuranças, Jesus mostra que esse mesmo Deus estende a mão mesmo quando tudo desmorona por dentro. Quem já teve que manter os princípios no meio do caos vai entender. Viver entre os dois montes é um exercício constante de equilíbrio. A chave: entender que a lei não nos condena, ela nos posiciona. E a graça? Essa nos impulsiona. E olha que ainda nem falamos sobre o trovão do Sinai. O Monte Sinai não foi palco de um espetáculo de terror, mas sim de um pacto sagrado. Quando Deus falou em meio aos trovões e relâmpagos, ele não estava tentando assustar ninguém. Estava iniciando um relacionamento, um compromisso. As palavras que ecoaram naquele dia não foram apenas ordens rígidas esculpidas em pedra, mas limites de proteção para um povo recém-liberto. Imagine alguém que passou anos em cativeiro. Liberdade sem direção vira confusão. Por isso, os mandamentos surgiram como um mapa moral, uma bússola em meio ao caos. Deus estava dizendo: vocês são livres agora, e aqui está como se vive em liberdade de verdade. Só que a força do Sinai não está no barulho dos trovões, mas na clareza das diretrizes. Num mundo onde tudo parece relativo e cada um faz o que bem entende, saber que existe um padrão eterno é reconfortante. É como ter um farol em noite de tempestade. Não impede os ventos, mas mostra para onde remar. Quando ele disse "não matarás", não estava apenas proibindo um ato, mas protegendo o valor da vida. Quando declarou "não cobiçarás", estava blindando o coração contra a insatisfação crônica. Quem acha que os mandamentos são só restrição, ainda não entendeu que o verdadeiro poder está no cuidado por trás de cada instrução. E o mais curioso: depois do trovão, veio o sussurro.
Enquanto o Sinai explodia em trovões, o monte onde Jesus proclamou as bem-aventuranças parecia respirar suavemente. Não havia pedras sendo talhadas ali, apenas corações sendo moldados. Jesus não gritava comandos, ele oferecia consolo. É como se dissesse, para entrar no reino não é preciso se destacar, é preciso se render. E isso muda tudo. No mundo real, onde performance virou moeda social, ouvir bem-aventurados os pobres de espírito soa quase escandaloso. Afinal, quem valoriza a fraqueza? Mas no reino de Deus é o quebrantado que se torna forte, o manso que herda a terra, o chorão que é consolado. Vai entender, né? Esse monte não exigia perfeição, exigia presença. Jesus falava com quem já tinha apanhado da vida, gente de verdade, gente como eu e você, pessoas cansadas, errantes, cheias de dúvida, mas sedentas por sentido. As bem-aventuranças são como um espelho, só que ao invés de expor falhas, revelam quem estamos nos tornando. Elas não dizem faça isso para ser aceito, mas você já é aceito, agora viva como alguém que pertence. É por isso que ler Mateus 5 com atenção é quase terapêutico. Se você quiser começar, tenta escrever cada bem-aventurança num post-it e espalhar pela casa. Vai se surpreender com o que Deus começa a sussurrar no seu cotidiano. E isso, prepara o coração para o que vem quando lei e graça se encontram no íntimo. A lei mostra o que não fazer. A graça revela quem estamos nos tornando. É como a diferença entre alguém que apenas evita quebrar as regras e alguém que vive com propósito. Enquanto os mandamentos nos dizem não ultrapasse essa linha, as bem-aventuranças nos convidam a andar com Jesus além das linhas. E olha só, isso não elimina a importância das regras, só muda o centro da história. Ao invés de perguntar o que eu posso ou não posso fazer, passamos a perguntar quem estou me tornando com Cristo. E essa pergunta é poderosa. É tipo quando você para de focar só na dieta e começa a querer saúde de verdade. O comportamento muda naturalmente. Tem gente que vive a fé como quem vive num quartel, cumpre ordens, mas sem afeto. Mas o Evangelho é mais parecido com um relacionamento duradouro do que com uma tabela de obrigações. Pense em um casamento saudável. Existem limites, claro, mas eles são motivados por amor, não por medo. Do mesmo jeito, o relacionamento com Deus vai além de listas de certo e errado. Ele nos chama para perto, para aprender dele, viver com ele e deixar que essa proximidade vá moldando nossas escolhas. E quanto mais andamos com ele, mais percebemos que seguir a lei sem a graça é como dirigir um carro sem combustível. E o contrário também é verdade. Só que essa conversa vai ficando ainda mais interessante no contraste entre comportamento e transformação. Seguir regras pode até mudar seu comportamento, mas só a graça muda o coração. A gente conhece bem esse cenário. A pessoa faz tudo certo, está sempre presente, fala bonito, mas por dentro, vazio. É como um copo limpo por fora, mas com água parada dentro. Jesus sabia disso quando falou sobre os fariseus. Eles seguiam todas as normas, mas tinham o coração longe do Pai. Por isso, as bem-aventuranças não são um novo conjunto de regras, mas um chamado à transformação interior. Você pode até forçar um sorriso, mas não dá para fabricar paz de espírito. Ela vem quando o Espírito de Deus entra e começa a fazer faxina na alma. Transformação de verdade não acontece num evento, mas num processo. Um bom exemplo, gente que antes era movida pela raiva e hoje responde com mansidão. Não porque aprendeu etiqueta, mas porque foi tocada de dentro para fora. A diferença está na origem da mudança. É como aquela frase, a religião diz, tente mais. O Evangelho diz, confie mais. Isso muda tudo. Se você quer viver transformação, começa pequeno.
Crie momentos de silêncio diário, medite nas bem-aventuranças, escreva como se vê nelas, ore com honestidade. Porque cá entre nós, Deus não está interessado em versões editadas de você, Ele quer te transformar por completo. E o modelo perfeito disso? Ele já andou entre nós. Jesus não veio riscar o que foi dito no passado, mas mostrar como aquilo tudo fazia sentido nele. Ele viveu os mandamentos sem tropeçar em nenhum, e ainda assim não andava por aí como fiscal da fé alheia. Pelo contrário, ele era a própria expressão da misericórdia. Quando disseram que ele veio cumprir a lei, não foi no sentido de apertar um checklist celestial, mas de dar forma viva ao que antes estava gravado em pedra. Imagine uma pintura ganhando cor, textura, profundidade. Jesus foi isso, a encarnação do que antes era só código. Ele mostrou que a obediência não precisa ser fria nem mecânica. Pode ser apaixonada, leve, cheia de propósito. E o mais louco? Ele também viveu cada bem-aventurança como se estivesse escrevendo um diário prático sobre elas. Ele chorou, foi perseguido, teve fome de justiça, foi manso, e em tudo isso revelou o coração do reino. É por isso que Jesus não é o meio do caminho entre lei e graça, mas o ponto exato onde elas se completam. Nele, os limites ganham sentido e o amor, direção. Quando você olha para ele, entende que viver em santidade não é peso, é privilégio. É como aprender a dançar. No começo parece tudo travado, mas quando você sente o ritmo do Espírito, as coisas fluem. E se Jesus é o modelo, então o convite não é só para obedecer, mas para viver o reino aqui e agora, mesmo em tempos tão turbulentos. Viver os valores do reino em pleno século XXI pode parecer coisa de outro planeta. A gente acorda com notificações, corre para cumprir metas e no meio disso tudo ainda tenta manter a fé viva. Não é fácil, mas é justamente nesse cenário de agitação e distração que os mandamentos e as bem-aventuranças brilham com mais intensidade. Eles não são relíquias do passado, são direções para o presente. Quando o mundo diz, seja o primeiro, a bem-aventurança diz, bem-aventurado o humilde. Quando o algoritmo pede performance, a lei de Deus lembra, honre o outro, preserve a verdade, valorize o que é eterno. É contraintuitivo? Totalmente. Mas é exatamente o que a alma anda pedindo. E o mais bonito é que não se trata de viver uma fé esquisita, desconectada do cotidiano. Dá para ser fiel aos princípios de Deus no mercado de trabalho, na faculdade, no almoço em família. Exemplo prático: escolher ser honesto mesmo quando mentir parece mais fácil. Escolher ser gentil mesmo quando ninguém vê. Escolher desligar o celular por 15 minutos para orar ou ler Mateus 5. Isso não te tira do mundo, te reposiciona dentro dele. É como ser luz no meio do caos. Não precisa gritar, só precisa brilhar. E, no fim das contas, quanto mais entendemos esse estilo de vida, mais percebemos que o ponto de convergência entre tudo isso é muito mais próximo do que parece. O Calvário é o lugar onde as duas montanhas se encontram. É como se Sinai e o Monte das Bem-aventuranças tivessem caminhado por séculos até se abraçarem ali, diante da cruz. O que era lei ganhou carne. O que era graça ganhou sangue. Jesus não morreu só para perdoar pecados. Ele morreu para unir dois aspectos do caráter divino que aos olhos humanos pareciam incompatíveis: justiça e misericórdia. No Calvário, Deus não ignorou a culpa. Ele assumiu a consequência. E isso muda tudo. Porque agora não vivemos sob o peso da lei, mas também não caímos na armadilha da permissividade. Vivemos entre o respeito e o amor, entre o temor e a ternura. É como se a cruz gritasse em silêncio: o padrão continua santo, mas a graça te alcança onde você está. Quem olha para a cruz com atenção vê mais do que sofrimento, vê reconciliação. É ali que o mandamento "não matarás"
é relembrado pela morte do inocente. E é ali também que o bem-aventurados os misericordiosos se materializa em perdão para quem não merecia. Esse ponto de convergência não é o fim da história, é o recomeço. E quem passa pela cruz nunca sai do mesmo jeito. Porque depois de caminhar por esses montes e chegar ao Calvário, o convite mais poderoso ainda está por vir. Não é sobre admirar Jesus à distância, é sobre segui-lo de perto. Seguir Jesus nunca foi sobre cumprir um roteiro religioso, mas sobre caminhar com ele em cada passo da vida. Literalmente, os evangelhos mostram um Jesus em movimento, atravessando cidades, lidando com pessoas reais, vivendo o ordinário com significado extraordinário. Cada milagre, cada palavra, cada silêncio dele tinha propósito. Ele não distribuía mandamentos de longe, ele andava junto, com poeira nos pés. E essa jornada não acabou. Ainda hoje, ele nos convida para um caminho de transformação diária. Não é só sobre mudar hábitos, é sobre mudar de direção. É como se ele dissesse: vem comigo, que eu te mostro não só onde andar, mas quem você pode se tornar. E essa é a beleza de tudo. Não fomos chamados para uma religião, mas para um relacionamento. Caminhar com Jesus significa aprender a ver a vida com outros olhos. É estar numa segunda-feira qualquer e perceber que até ela pode ser santa. É responder de forma diferente a um ataque, ter paz no meio da tempestade, sentir alegria sem ter motivo aparente. É perceber que, no fundo, os mandamentos e as bem-aventuranças estavam nos preparando para isso. Uma vida vivida na presença dele. E quando a gente entende isso, bom, aí sim estamos prontos para voltar lá no começo, onde tudo faz sentido quando se vê com clareza. Agora me diz, depois de tudo isso, dá mesmo para continuar vivendo a fé como se fosse só uma lista de pode e não pode? Dá para ignorar o convite divino para um relacionamento real, profundo e transformador? Você não foi chamado apenas para obedecer normas. Foi chamado para ser moldado por um amor que confronta e acolhe. A pergunta que fica é: você vai continuar se escondendo atrás de comportamentos ou vai se permitir ser transformado de dentro para fora? O que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai deixar passar como mais um conteúdo que te tocou por 5 minutos e depois evaporou? Ou vai começar a aplicar, mesmo que aos poucos, esse estilo de vida que une a justiça do Sinai com a graça do Monte da Bênção? Começa com pequenas ações. Tire 10 minutos hoje para ler Mateus 5 e refletir. Escolha viver com mais verdade, mais compaixão. E, principalmente, siga nessa jornada, porque isso aqui é só o começo. Se esse conteúdo te despertou algo, se fez sentido para você, se te fez pensar, então se inscreve no canal, ativa as notificações e continua com a gente. Ainda tem muita coisa que vai virar chave na sua vida. A próxima revelação pode estar no próximo vídeo.